Mais um pouco. Mais um pouco, o Alex está chegando. Aqui temos Alex Antunes. Vamos recebê-lo. Pronto, com vocês. Boa noite. Alô, alô. Estamos dando sequência a esse módulo que trata de determinadas relações entre espiritualidade e cultura. A gente tem tido aqui algumas inteligências muito agudas, muito argutas, né, como a de hoje, do Jorge Colli. Por sua conta, né? O Jorge, quando nós estávamos conversando sobre a formulação desse módulo, mandou um texto bastante interessante como elemento de reflexão, que é um texto ainda inédito, né, Jorge? É. E eu vou ler um trechinho só para dar o start aqui. Chama-se Louvação da Noite. Um historiador debruçado sobre o objeto artístico, tentando compreendê-lo segundo diversas configurações históricas, poderá deparar-se com duas sensações imprecisas e frustrantes. A primeira é a de um poço sem fundo. Por menos que se ofereça vazão às associações livres, por mais que se restrinja aos quadros de percepção de uma ou de outra época, por rigorosos que sejam os parâmetros determinados para a análise, sobrará a convicção de que, mesmo dentro dos limites impostos e escolhidos, a matéria examinada é instável e não se revela por inteiro. A segunda é de que sejam sutis, fluidos e finos os instrumentos abstratos empregados nessa tarefa, eles se mostrarão grosseiros e desproporcionados diante do objeto fugacíssimo. Aprender a obra ou fazê-la são atos que pressupõem ou que dependem do mistério. As certezas cientificistas de nosso tempo, os racionalismos pouco sábios, não toleram a ideia de que algo lhes escape. Temem as trevas e creem na luz universal tão enganadoramente torva. Entretanto, é inútil excluir o mistério. Ele está em nós e em torno de nós. E as obras de arte nos ensinam, dura tarefa, a conviver com ele. A razão oferece etapas a serem cumpridas para seu aprendizado. Com método, não há por que desesperarmos de atingir o universal. Entretanto, como descobrirmos os caminhos do mistério? Não há método para tanto. No que precedeu, constatamos sensibilidades, intuições, emoções, atitudes, comportamentos, estesias e quase uma ética. Não é possível prescindir nesses domínios do trabalho da razão, da busca metódica, da exatidão comparativa ou analítica. Eles esclarecem, situam, permitem que o pensamento não enverede pela indignidade do arbitrário. Revelam-se também como modos de frequentação. Está bem claro, porém, que eles não substituem o legítimo contato. Os imperceptíveis vasos comunicantes entre cada um e a sinfonia, ou o quadro, ou a estátua, ou o poema, estabelecem-se por meio da relação privilegiada, capaz de criar ainda laços invisíveis entre os espectadores, ouvintes, leitores de uma mesma obra. Não exatamente os mesmos sentimentos, não os comportamentos unânimes, mas ligações complexas, possivelmente até emaranhadas e contraditórias. Com essa natureza específica, chegamos aqui ao centro de uma religio artis, no seu sentido mais precisamente etimológico. Os instrumentos racionais, então, se prestam como uma das maneiras, e dentre as mais elevadas, da aproximação, desde que eles se encontrem submetidos ao principal, humilíssimos servos, assim como o contemplador que se submete e se entrega às trevas insondáveis. Eu queria que você, como historiador agnóstico, né, explicasse essa natureza do... Agnóstico não. Eu faço a primeira declaração aqui. Deus não existe. Deus é um dado da invenção e não existe. A questão não é da descoberta de uma chave que abra as portas, não é como a palavra Deus parece revelar. A questão não é essa. A questão é de como é que nós conseguimos lidar com a dimensão que é essa da ordem misteriosa que nos envolve. As questões
postas em termos de conceito, elas se tornam um pouco banais. Por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o destino do homem, qual é a origem, onde começou, onde terminou. E aí as respostas, que são respostas relativamente simples, por exemplo, Deus, elas parecem suficientes, mas porque eu coloco em termos muito reduzidos o problema que nos envolve, que é um problema muito maior, que é o problema do mistério, né? Como é que eu toco essa questão do mistério? Ora, as obras de arte, elas permitem um certo tipo de inteligência que elas permitem, não, elas exigem, elas suscitam e determinam o desenvolvimento de um certo tipo de inteligência que não é, de maneira nenhuma, o da inteligência racional. E que são processos silenciosos, não é? Processos que se passam sem que eu possa formular com a palavra. Isto é, eu posso falar de uma obra de arte, mas esta fala é um conjunto de dados que talvez ajude a quem ouve ou a quem leia essas palavras a chegar mais perto ou a chegar de uma maneira inesperada a uma intuição. Mas essa intuição, ela não é substituída pela palavra, ela não é substituída pelo conceito e nem pela interrogação. Ela é uma relação que se dá de uma maneira propriamente ininteligível. Propriamente que eu não posso falar, que não há o que dizer. Não é? É uma dimensão do não dito. A obra se passa numa dimensão daquilo que não é dito. Mesmo quando se trata de obras de arte literárias, porque aí as palavras têm uma outra